Capítulo 1 de Tiago. Amém? Podeis assentar, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Vamos falar sobre fé. Essa palavra que nós tanto usamos no nosso dia a dia e até mesmo para expressar nossa confiança em Deus e expressar também a nossa salvação. Usamos sempre a fé. A carta de Tiago, ela é marcada, irmãos, por esta palavra, fé. E a coisa mais fácil para nós é dizer que temos fé. Todo mundo fala isso. Você pergunta para as pessoas se eles creem em Deus, tanto aqueles que não praticam a palavra, que estão lá no mundo, como também aqueles que não praticam a palavra e também está na igreja. Eles dizem que têm fé. E a coisa mais fácil é isso, é expressar: eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas Tiago, ele confronta os crentes aqui com a prática da fé viva. Ele vai falar sobre a provação da fé, porque a fé, ela nos leva a um estilo de vida, a um novo estilo de vida, tanto para com Deus como para os homens. A fé nos leva a isso. E Tiago, ele confronta essa fé que nós falamos que temos. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Porém, o próprio Deus, ele se encarrega de colocar essa fé que nós expressamos, que nós temos em prova. Ele se encarrega de provar essa fé, para ver se essa fé, ela realmente é verdadeira. Veja o que ele diz aqui no versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago nos exorta a nos alegrar nas provações. Ele diz: alegrai-vos quando fordes provados, porque Deus permite que a aprovação na nossa vida, para que essa fé seja testada, para nós vermos se essa fé ela é verdadeira, para ver se essa fé é falsa. Então ele diz aqui no versículo de número 2, meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então a nossa fé aqui, ela vai passar por provação. Ela está sendo, no momento da provação, ela está sendo avaliada por Deus. E nós podemos ver que tipo de fé nós temos. E a alegria aqui, queridos irmãos, não é pela provação, pela tribulação, pela tentação em si. Mas a alegria é justamente saber que temos uma fé verdadeira no Senhor. Porque o próprio Deus se encarrega de nos mostrar isso.
Então ela deve nos levar, a fé verdadeira deve nos levar primeiro à perseverança. Você está passando pela prova, seja ela de qualquer natureza, seja ela por qualquer meios. Mas aí essa fé, ela precisa desenvolver a perseverança. Não só a perseverança, como ele diz aqui, mas a maturidade e a fidelidade, a integridade em Deus. É isso que é o resultado de uma fé viva, de uma fé verdadeira. Aquilo que eu e você costumamos falar: eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas o próprio Deus se encarrega de provar essa fé. O próprio Deus, porque às vezes a nossa fé, queridos irmãos, que nós professamos, ela pode ser falsa. Mas no momento que Deus permite a provação na nossa vida, seja ela de qualquer natureza, ela deve ser avaliada. Ela deve ser avaliada. E lembrando que essa fé, ela nos leva a um estilo novo de vida. Essa fé que nós temos, devemos justamente mostrar uma mudança de vida, tanto para com Deus como para os homens. Precisamos entender o que Deus está nos dizendo em sua palavra. Porque a fé, ela vai ser provada, ela vai estar sendo avaliada por Deus. E aí ele diz, porque muitas vezes no momento das provações nós não sabemos o que fazer. Quando a tribulação, quando as provações é grande na nossa vida e Deus permite para que a nossa fé seja provada, nós não sabemos o que fazer. Porque a nossa sabedoria carnal, mundana, ela não tem, irmãos, valor. Ela não tem saída nem meios no momento da nossa provação. Então o que ele fala aqui no versículo 5? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, sem lançar em rosto, e lhe será dada. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movido agitada pelo vento. Então geralmente nós não sabemos o que fazer quando estamos na prova. Ficamos com medo, ficamos apavorados e queremos muitas vezes até desistir. Mas aí Tiago está dizendo: quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele dá graciosamente. Aí a fé aqui entra em ação. A fé entra em ação. Por quê? Porque você está passando por provações. E essa provação, ela é permitida para que a minha e a sua fé seja avaliada, seja provada, para que ela revele-se a sua veracidade, ou revele também a sua falsidade. Ela se mostre que é viva, ou se mostre uma fé morta. Então, no momento que a prova vem, a fé também deve entrar em ação, porque ela deve nos levar à perseverança, ela deve nos levar à maturidade e à integridade. E no momento da provação, nós que não temos sabedoria, nós dependemos de Deus, então buscamos a Deus em oração. Nós buscamos a Deus em oração e buscamos a Deus em sua palavra. Para esse momento de provação que nós passamos, seja ela de qualquer natureza, então a fé entra em ação. Nesse momento o crente, ele dobra seus joelhos, ele dobra seus joelhos, ele vai buscar resposta, ele vai buscar orientação, ele vai buscar força,
Ele vai buscar saída em Deus no momento da provação. Isso é fé, confiança em Deus, esperança em Deus. E esse momento de provação, e que a sua fé está sendo exercida, você buscando a Deus, você está justamente buscando perseverança. Você está amadurecendo, você está se mostrando íntegro em confiar em Deus, em buscar em Deus, porque é Ele que tem resposta, é Ele que tem sabedoria, e é Ele que tem poder, e a sua confiança não está em você, não está em seus recursos, não está na sua sabedoria, não está em sua força, ela está em Deus. Em Deus que você diz que confia, em Deus que você diz que crê. E então você começa a pedir a Deus sabedoria. E você faz isso por meio da oração. O homem incrédulo não recebe isso, irmãos. O homem incrédulo, ele é levado como um navio pelo vento. Ele é levado pelo vento. Ele não confia em Deus, e é por isso que ele não recebe. Ele procura, o incrédulo, ele procura agir pela sua própria sabedoria. Ele procura agir pelos seus recursos. Ele não confia em Deus. Então ele vai agir por conta própria. E geralmente esses acabam se afastando de Deus, deixando o caminho do Senhor. E aí Tiago, ele é claro em nos falar isso, aqui no versículo de número 6. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Isso é a atitude do homem incrédulo. Esse é o homem incrédulo. Mas nós pedimos porque cremos. Pedimos porque confiamos. Você confia em Deus, então você pede a Deus, você busca a Deus, você pede sabedoria a Deus, você pede a Deus sabedoria para lidar com aquela situação, para lidar com aquele problema, para agir com sabedoria naquele momento de provação. E Deus, Ele, como é um Deus gracioso, cuidador, Ele vem e nos dá sabedoria. E ele continua falando aqui: pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Isso aqui, irmãos, é o homem incrédulo, que é vacilante. Ele não é constante. Ele não é constante. Ele não tem, irmãos, uma fé sólida, uma fé alicerçada, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a convicção daquilo que esperamos. O homem incrédulo não, ele é inconstante, ele é vacilante, mas aquele que crê é perseverante. Aquele que crê está amadurecendo, está mostrando integridade. E aí Tiago exorta os irmãos humildes, os irmãos pobres, a se alegrar na sua exaltação. Ele nos desperta uma consciência da nossa posição, porque podemos olhar para a nossa situação de pobreza, de humildade, e comparar com a vida dos outros, e podemos ficar tristes, podemos ficar abatidos, podemos ficar, irmãos, revoltados com a nossa posição, com a nossa situação. Podemos ficar e podemos até ver injustiça, mas Tiago, ele desperta uma consciência
na mente dos cristãos pobres para a sua posição, que essa fé que ele tem em Deus o levou a uma posição de exaltação, levou a uma posição. O apóstolo Paulo chega a dizer em Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 8, por amor de vós, ele sendo rico se fez pobre, para que vocês fossem ricos da graça. Então ele diz, olha, a sua posição agora, a fé que você tem em Deus levou vocês a uma posição de exaltação. E ele diz para o pobre, ou melhor, para o rico em seu orgulho, o que é que ele tem? Ele é tão miserável que a única coisa que ele tem é riqueza, a única coisa que ele tem é dinheiro, a única coisa que ele tem é matéria. É só isso. O pobre é tão miserável que ele o rico é tão miserável que ele tem isso. Mas a gente sabe qual é a recomendação de Deus para nós que confiamos na riqueza, para nós que confiamos no dinheiro. Jesus Cristo até conta uma parábola de um homem que tinha muitas coisas, era rico, e estava cada vez mais acumulando riqueza. E ele desmanchou um celeiro e fez um maior, e estocou ali os seus bens, o seu alimento. E aí no final ele diz, come, folga a minha alma, porque tem para muitos dias. E aí ele ouviu uma voz, louco, se pedir a sua alma hoje, o que tem preparado e para quem será? Jesus Cristo está mostrando o perigo de nós focarmos muito nos bens materiais e esquecermos da nossa alma, esquecermos que nós, quando morremos, e fica tudo isso aqui, e nós teremos que prestar conta a Deus, nós teremos que comparecer diante de Deus, e o que temos? Então ele está falando aqui, o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. O rico é como a erva, irmãos, que cresce e seca e desaparece. Assim também são os ricos. Ele em seu orgulho, confiando nas riquezas, o que ele terá no final da vida? O que ele terá para apresentar diante de Deus? Então, Tiago está dizendo para os irmãos humildes, os irmãos pobres, não fique triste no seu estado de pobreza, de miséria. Não. A sua fé te levou a uma posição. Você precisa olhar justamente para isso. Precisa olhar para isso, porque nós somos ricos da graça de Deus. Porque, queridos irmãos, o apóstolo fala de um contentamento que ele tinha em sua vida, que ele estava contente em tudo, em toda a situação da sua vida ele estava contente, e não tem coisa melhor do que Deus, ele libertar o nosso coração dessas coisas deste mundo, libertar o nosso coração da cobiça, do orgulho, da vaidade, da soberba, porque é esse mal, é esse pecado em nosso coração que nos leva a ficar indignado com a nossa situação, com a nossa posição. É esse pecado, é o orgulho, é a cobiça. Nos leva a nos sentir miserável, enquanto a nossa posição diante de Deus é uma posição de exaltação.
Mas isso aí é aqueles que realmente têm uma fé viva e verdadeira, que entende realmente a situação que está passando, que ele está passando pela provação. E ele sabe que tem um Deus que lhe socorre, ele sabe que tem um Deus que lhe ajuda, um Deus que lhe provê. Então Tiago ele tenta despertar isso na mente daqueles que têm fé. Fique triste não pela posição que você se encontra. Aí ele diz: pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que ele está dizendo. Bem-aventurados os ricos, irmãos, e seu orgulho, ele vai desaparecer. Assim como a flor, ele vai desaparecer, mas aqueles que têm uma fé em Deus, ele é bem-aventurado, porque depois da sua aprovação, ele receberá o dom da vida, ele receberá, queridos irmãos, o galardão. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, recebe a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. É esses que da sua fé, ele persevera, em sua fé ele busca a Deus, ele busca auxílio, ele busca sabedoria, ele busca socorro no Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 13 ao 15: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém tenta, mas cada um é tentado quanto atraído e seduzido por seus próprios desejos. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. O que Tiago está nos falando? Porque geralmente nós temos a tendência de culpar a Deus pelo pecado. Ou culpamos a Deus, ou culpamos o diabo, ou culpamos alguém, como Adão fez. E aí Tiago está dizendo: não, ninguém tente a Deus, ou melhor, ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus, ele não tenta ninguém. Mas aí nós precisamos entender que o que nos leva à tentação é o que nós temos em nossos corações. É comum nós culparmos a Deus, ou talvez ao diabo também, pelos nossos pecados. Muitas coisas em nós podem ser estimulados, nossos desejos podem ser estimulados por vários fatores. Vários fatores dentro de nós podem ser estimulados. Nossos desejos podem ser estimulados, e essas coisas podem nos levar a nos afastar de Deus. Mas aí nós precisamos entender que devemos buscar a Deus em perseverança, buscar auxílio de Deus, sabedoria de Deus para a nossa aprovação, para a nossa tentação. Precisamos pedir ajuda ao Senhor. Ao invés de nós tentar justificar, ao invés de nós tentar culpar a Deus ou culpar ao diabo por situação que nós estamos passando, aí a gente precisa encarar realmente a condição e a natureza do nosso coração. Precisamos encarar ele com a graça de Deus, encarar ele com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, com o poder de Deus, através da palavra de Deus, é que precisamos encarar justamente os desejos do nosso coração, porque Deus não tenta ninguém ao mal, e o apóstolo, ele é claro nisso, e quando nós estamos diante da tentação, olha o que ele diz aqui no versículo 16: meus amados irmãos, não
vos enganeis. Ou seja, não pequeis. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser iludido. Não caia justamente e não ceda à tentação no seu coração. Deus, ele não tenta ninguém. E ele continua: meus amados, ou melhor, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha o que ele está nos dizendo: que toda dádiva e dom perfeito vem do alto. Deus não tenta ninguém. Por que Deus não tenta ninguém? Porque Deus não tem nada em comum com o mal. Deus não tem nada em comum com o mal. Então por isso que Deus não pode tentar a ninguém. Mas pelo contrário, Tiago está dizendo que Ele é o Pai da luz. Ele leva a gente a observar que Deus, a luz aqui é uma referência ao que é bom. E diz que nele não há variação de sombra. Que não há variação de sombra, ou seja, não há nenhum tipo de trevas em Deus. Veja aqui: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Pai das luzes. Então você olha para o céu e você vê que Deus é o Criador de todo o universo. Ele é o Criador do sol, Ele é o Criador da lua, Ele é o Criador das estrelas. E mesmo quando anoitece, Ele é o Pai justamente daquelas estrelas. Porque em Deus não há nenhuma sombra de variação. Deus não muda. Essa expressão, o Pai da luz, quer dizer, irmãos, que Deus, ele é santo, que ele é justo, que ele é bom, ele é misericordioso, que ele é imutável. A expressão que Tiago usa, essa metáfora, o Pai das luzes, é mostrando justamente o caráter e a natureza de Deus, quem Ele é. Então ninguém pode dizer: eu fui tentado por Deus, eu estou passando por essa situação por Deus. E geralmente Satanás gosta de confundir a gente. Há um caso bem típico na Bíblia, que a gente olha para o nosso patriarca Jó. A gente olha para Jó e nós vemos que todo o tempo em seu sofrimento, Jó, ele atribui tudo que ele está passando a Deus. Em nenhum momento ele atribui a sua situação ao diabo. Mas a gente pode dizer: não, é porque Jó sabe que Deus, que Deus estava permitindo aquilo na Jó. Não, a ideia de Jó pensar daquela forma, que era Deus que estava lhe afligindo, que era o Todo-Poderoso que estava lhe punindo, foi Satanás que criou essa confusão na mente dele. Foi simplesmente Satanás que criou essa confusão na mente de Jó. Ele que era o causador de todo o sofrimento, ele era o causador de todo o mal, mas no seu sofrimento, em sua aprovação, ele estava atribuindo o seu sofrimento a Deus. É Deus que está fazendo isso comigo. Por quê? Porque o propósito de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse de Deus na face. Nós só entendemos isso justamente pelo diálogo que há entre Deus e Satanás. Quando Satanás se coloca diante de Deus, Deus mesmo pergunta: viste meu servo Jó?
homem íntegro, que se desvia da aparência do mal. E qual foi a resposta de Satanás para Deus? É em vão que ele é assim? O Senhor cerca ele de todos os bens, tudo que ele faz o Senhor abençoa, mas tira o que ele tem e ele blasfemará na tua face. Então o que Satanás estava todo o tempo fazendo, afligindo Jó, tentando induzir, confundindo a mente de Jó, a ponto de Jó pensar que era Deus que estava lhe causando realmente o mal, porque a gente acha assim, não, é porque Deus permite tudo. Sim, nós sabemos que Deus permite, mas na mente de Jó, era Deus que estava fazendo aquilo com ele, mas nós sabemos pelo texto que não era Deus que estava fazendo aquilo, era Satanás que estava por trás do mal e do sofrimento de Jó. Por quê? Porque ele queria ver Deus envergonhado, porque ele queria ver Jó blasfemar de Deus, ele queria isso. Então Jó ficou tão confuso em sua aprovação, que ele achou que a causa do seu sofrimento era Deus. Mas Deus, irmãos, Ele não tenta ninguém ao mal, porque Deus é bom por natureza, Ele é bom no seu ser, Ele é amor, Ele é luz, e em Deus não há nem trevas, não é sombra de variação, não há nenhum mal em Deus. E aí nós vemos que Tiago está falando do caráter de Deus. Ele é o Pai da luz. Esse Pai da luz, ele mostra sua santidade, porque essa luz pode ser observada sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Então, Ele é bom, Ele não tem nem nada em comum com o mal, não há trevas em Deus. E aí, Tiago está nos aconselhando justamente a isso. Aí ele vai no versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Aí nós precisamos também ouvir o que Tiago está nos falando, porque esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus bom, Ele decidiu, porque Ele decidiu nos gerar pela palavra, porque Deus tinha duas opções. Ele tinha a primeira opção, nos deixar condenado à morte eterna, ou Ele tinha a segunda opção, que era nos resgatar, nos redimir, nos dar vida, nos gerar de novo, nos ressuscitar. Ele tinha essas duas opções. E o que é que Ele faz? O Senhor, Ele escolhe a segunda. Ele preferiu, Ele escolheu nos gerar. E como foi que Ele fez isso? Ele fez isso pela palavra da verdade. O apóstolo Paulo diz que a palavra da verdade, Efésios no capítulo de número 1, 13, capítulo 1, 13, que é o Evangelho. A palavra da verdade, nós fomos gerados pela palavra da verdade. E se nós fomos gerados pela palavra, irmãos, nós precisamos também obedecer a palavra. A fé que nos levou a alcançar a justiça de Deus, a justificação de Deus,
Porque Deus ele nos gerou justamente pela sua palavra, pelo evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A palavra que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17, é ela que gera a fé. Então a fé no coração dos crentes, a verdadeira fé, a fé viva, ela é produzida também pela palavra da verdade. A palavra da verdade é o evangelho que produz uma fé verdadeira no coração do homem. E ele justamente nos gerou pela palavra. Ele nos deu vida pela palavra. E ele nos mantém justamente intacto pela sua palavra. Ele também nos mantém fiéis pela sua palavra. E se nós fomos gerados pela palavra de Deus, a nossa confiança na palavra de Deus, no evangelho, ela deve, queridos irmãos, permanecer, porque nós fomos gerados por ela. Nós fomos gerados pela palavra e devemos continuar crendo na palavra de Deus. Mas essa fé que nós temos gerado pela palavra, ela deve permanecer e devemos confiar nela para nossa regeneração também. Porque essa palavra, ela não só dá vida, mas ela regenera também. É em obediência a ela que nós devemos estar, irmãos, resistindo às tentações. É com a palavra de Deus que nós precisamos passar pela aprovação da nossa vida, resistir às tentações das nossas vidas. É pela palavra. Então a nossa confiança está na palavra e devemos permanecer firmes nela, obedecendo a ela, porque a fé, queridos irmãos, que não nos leva à obediência à palavra de Deus, ela é morta, ela é falsa. Então Deus ele prova a nossa fé, Ele coloca a nossa fé em prova. E a gente precisa avaliar se essa fé é verdadeira. A gente vai saber que essa fé é verdadeira quando nós passamos pela prova e permanecemos fiéis, confiando e obediente a Deus, e obedecendo, guardando ela. Aí essa fé se mostra verdadeira. Mas a fé que não nos leva à obediência, porque é esse tipo de fé que muitas pessoas têm. Eu creio em Deus. Ele crê em Deus, mas a sua fé não tem nenhuma obra. Ele crê em Deus, e Tiago depois vai falar aqui para frente, o diabo também crê. Qual o problema nisso? O diabo também crê. Ele crê que Deus existe e até se estremece. Mas a questão é, a sua fé, ela é viva? A sua fé produz obra? No momento de provação, você é perseverante? Você está amadurecendo? Você está se aperfeiçoando? Você se mantém íntegro? No momento da sua fé, você se mantém assim? Porque essa é a questão aqui para Deus. Eu creio em Deus. Isso é fácil de falar. Eu creio, todo mundo crê. Todo mundo crê. Se perguntar para as pessoas, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Lá fora, aqui dentro, eu creio em Deus. Mas a questão é, mas a sua fé está levando você a perseverar na prova? A sua fé está ali gerando um amadurecimento? Você é fiel no momento da provação? Está sendo fiel a Deus?
A sua fé produz obras? A sua fé te faz obediente a Deus? Porque essa é a questão aqui para nós. Nós que falamos que temos fé. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nós terminaremos esse sermão na semana que vem. Nós vamos falar sobre agora a obediência à palavra e falar sobre a verdadeira religião, que Tiago está falando aqui no capítulo 27. Então, semana que vem, sermão. Mas hoje nós avaliamos e falamos sobre a fé que pode ser avaliada através da provação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.